Olá, boa tarde. Sou a professora Roberta, fisioterapeuta pélvica, né? Estou falando aqui do Gama, eu tenho especialização em pós-graduação em reabilitação de assoalho pélvico. E hoje é com muita alegria, com muita honra, que eu vou explicar para vocês um dos meus principais cursos que é o Descobrindo o Erro da Fisioterapia Pélvica, tá? É um curso bem amplo, e espero que vocês consigam aí tirar todas as dúvidas, né? E que eu possa estar esclarecendo para vocês. Como eu falei, estou falando aqui do Gama, do Distrito Federal, por aqui tá tudo certo, tá tudo bem. E espero que aí por aí esteja tudo bem com vocês também, ok? Vamos lá. Gente, como eu falei, eu sou fisioterapeuta, né, com especialização em reabilitação de assoalho pélvico. Tenho diversos cursos, como reabilitação em diástase abdominal, reabilitação em diversas patologias, como incontinência urinária, incontinência fecal. Trabalho também como doula e educadora perinatal. Então, a gente está aí há um tempo já fazendo toda essa questão de reabilitação, de preparação de assoalho pélvico, de fortalecimento de assoalho pélvico, né, dos nossos pacientes dentro da área da fisioterapia. A fisioterapia pélvica, ela ainda é uma área muito nova, né, comparada às outras especialidades da fisioterapia, mas é uma área extremamente importante, é uma área extremamente interessante, né, e que vem conquistando aí cada vez mais o seu espaço dentro da fisioterapia. E a gente consegue ver uma reabilitação muito rápida, né? Então, assim, antes de iniciar a fisioterapia pélvica, né, explicar toda essa questão, né, do que consiste a fisioterapia pélvica, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a pelve, né? Por quê? A fisioterapia pélvica, ela consiste em toda essa questão aqui, né? De pelve óssea, musculatura de assoalho pélvico. Então, aqui eu tenho a minha pelve, né? Que é uma pelve em tecido, uma pelve bem dinâmica, que a gente consegue aqui ter uma mobilidade, né? E aí é importante que sempre os profissionais que forem atuar nessa área tenha também essa pelve para estar passando, mostrando para os pacientes, né? Mostrando para que eles entendam de fato o que eles estão tratando, né? Porque nem todo mundo conhece essas estruturas, né? A gente está acostumado a saber sobre joelho, a falar sobre cotovelo, falar sobre diversas outras estruturas ósseas, mas a pelve ela é pouco falada, né? Então aqui nós temos as articulações, temos aqui a questão dos acetábulos, né? Temos aqui o sacro, né? E as estruturas são as estruturas responsáveis por todas as articulações, né? E são essas estruturas que vão sofrendo diversas modificações, né? Referente a impacto, referente ao passar da idade, ao passar do tempo, né? E a gente não leva uma atenção direcionada para essa região pélvica, né? Dentro dessa região, nós temos os músculos de assoalho pélvico, que são músculos extremamente importantes, né? Dentro dessas estruturas aqui, nós temos vários e vários músculos, né? Que são os músculos responsáveis pela contenção urinária, contenção fecal, né? São os músculos responsáveis por segurar a urina, segurar as fezes. Isso é muito importante porque a gente também não dá uma atenção direcionada, né? Dentro do... Tem um quadrinho, pega um quadrinho para mim, aqueles quadros. Então, assim, dentro dessas estruturas, nós temos todos os músculos. É importante que a gente fortaleça, por quê? Quando a gente é muito focado em fortalecimento, né? Direto a gente está ali olhando no espelho. Nós temos que fortalecer os músculos do glúteo, os músculos do braço, os músculos da perna. Mas a gente não leva uma atenção total para a musculatura de assoalho pélvico, né? E é uma estrutura que ela vai sofrendo, né? Como eu falei, ela vai sofrendo no decorrer da vida muitas modificações. E o que eu sempre falo para as pacientes, do que adianta nós termos ali uma musculatura forte, né? Um glúteo forte, uma musculatura extremamente forte, sendo que essas estruturas, que são os músculos de assoalho pélvico, estão extremamente enfraquecidos, né? Quando essas estruturas, quando esses músculos eles estão enfraquecidos, nós não conseguimos ter uma qualidade de vida, né? Que é aquilo que a gente procura tanto. E assim, a gente consegue ver não só em pacientes idosos, mas pacientes jovens,
mulheres, né, na vida adulta, que iniciam a vida sexual com os músculos de assoalho pélvico enfraquecido, músculos de assoalho pélvico disfuncionais, né, que ocasionalmente não vão conseguir ter uma vida sexual ativa, uma musculatura boa. Por quê? Por conta do enfraquecimento dessa musculatura de assoalho pélvico, né? Então, olha só, dentro da musculatura, né, dentro dessas estruturas, nós temos os ossos, nós temos os músculos, nós temos os órgãos genitais externos, né, que é muito importante que a gente sempre... tem mulheres, né, que nunca pegaram um espelho, nunca se tocaram, nunca olharam. E nós da área da fisioterapia pélvica, a gente sempre está ali falando, mulheres, nós precisamos nos conhecer, a gente precisa se tocar, precisamos nos olhar, né, para que a gente consiga ver e entender que dentro dessa musculatura, essa região, existe uma fonte esgotável, né, de músculos, de estruturas, né, de inervações. Então, nós temos aqui o monte púbico, né? Os grandes e pequenos lábios, né? A gente tem aqui o clitóris. Então, é importante que a gente saiba que mostrar para as pacientes que isso aqui não é um tabu. Muitas mulheres olham a sexualidade como se fosse um tabu, né? Ah, isso é pecado, tem coisas que, de fato, elas nunca olharam, né? Quando a gente mostra uma vulva, quando a gente mostra essa região, elas ficam assim, meu Deus, né? Tem mulheres que pensam que pelo mesmo lugar onde vai sair o xixi, é o mesmo lugar onde vai, de fato, acontecer a penetração, né? Então, é importante que a gente mostre para essas pacientes que são estruturas extremamente diferentes, né? Olha só, aqui nós temos a musculatura de assoalho pélvico, né? E dentro da musculatura de assoalho pélvico, a gente tem as outras, né? A gente tem os ossos, a gente tem os esfínteres, né? E toda essa junção vai conseguir com que essas mulheres elas tenham uma qualidade de vida extremamente modificada, né? Melhorada em todos os aspectos físicos, não somente relacionado à musculatura pélvica, né? Que como nós fisioterapeutas pélvicos nós mais trabalhamos, né? Então, nós sabemos toda a questão dos órgãos externos, né? O monte púbico, o clitóris, né? A região externa, ela é constituída pela vagina, né? Onde acontece ali, de fato, né? Onde tem toda a nossa vulva, tudo bonitinho. O útero, onde é armazenado, né? O bebê, onde fica ali o bebê durante 41 semanas. Nós temos ainda, dentro dos órgãos genitais externos, as trompas, os ovários, a bexiga, né, que é responsável aí pelo armazenamento da bexiga, né, e o ureter pélvico. Então, dentro, a gente não, muitas pessoas falam assim, meu Deus, mas a gente não sabe de fato que existia dentro de uma estrutura tão pequena comparado aos outros ossos, comparado às outras estruturas, né, a gente não sabia que existia tantas, né? Então, assim, é um mundo, a fisioterapia pélvica é um mundo de novidades, né? E quando a gente começa a fortalecer o músculo, quando a gente começa a trabalhar com uma estrutura, a gente consegue ver, né, todas as outras, né, o corpo como um todo, ele começa a ser melhorado, somente quando a gente começa a melhorar os músculos de assoalho pélvico, né? Então, olha só, é muito comum, o que mais chega para nós, fisioterapeutas pélvicos, né? Quando a gente inicia o estudo, quando os alunos, né, começam a procurar, a pesquisar, né, surge um interesse de serem fisioterapeutas pélvicos, eles sempre procuram, a primeira coisa que eles começam a entender, os artigos que eles conseguem, primeiro eles começam a ler, de fato, é sobre a incontinência urinária, né, que é, assim, o primórdio da fisioterapia pélvica. Quase 90% dos médicos encaminham as pacientes para tratamento de incontinência urinária. E é mais comum do que a gente imagina, né? Vários artigos, eles falam que daqui a uns anos o mundo ele vai ser extremamente, né, idosa, né? E com esse passar, com toda essa estatística, a gente consegue perceber que
daqui uns anos, quase 80% das pessoas, dos humanos, né, eles terão incontinência urinária. Por isso que é importante que a gente comece a trabalhar com essa questão de prevenção, né? Ensinar que não precisa procurar um fisioterapeuta pélvico apenas quando está já com a incontinência urinária, né? Mas quando ela começa, né? Quando ela já entrou na vida adulta, entrou na vida sexual, já é bom que a gente comece a fortalecer essas musculaturas de assoalho pélvico para que a gente evite que essas patologias, como, né, que esses sintomas como a incontinência urinária aconteçam. O que é incontinência urinária? Segundo a Sociedade Internacional de Continência Urinária, a incontinência urinária ela é qualquer perda involuntária de urina. E aí, muitas pessoas podem chegar e falar assim, ah, doutora, mas eu só perco urina quando eu tuço, ou eu só perco urina quando eu espirro, quando eu faço alguma atividade física. Então, pela Sociedade Internacional de Continência, você já é considerado com incontinência urinária, né? Não é normal perder urina. Apenas crianças até os 7 anos, né? Tem toda aquela questão. Depois disso, a gente já pode, nós como fisioterapeutas pélvicos, a gente já pode começar a trabalhar, a gente já pode começar, né, a entrar em um estudo mais elaborado para esse paciente. E se caso for um paciente, perdeu urina em algum determinado momento, procura um fisioterapeuta para a gente começar a fortalecer, porque esses músculos que eu falei, esses músculos, né, essas estruturas de assoalho pélvico, possivelmente ela vai estar ali com alguma disfunção, né, alguma patologia, alguma coisa que a gente vai ter que trabalhar. Então, a incontinência urinária, ela não é um diagnóstico, né? Não tem como a gente diagnosticar, paciente, ele tem o diagnóstico de incontinência urinária, não. A incontinência urinária ela é um sintoma, geralmente decorre de alguma patologia, né? Decorre de alguma coisa, de alguma cirurgia, e é muito comum. A gente pega aí muitos pacientes que possuem incontinência urinária, né? Igual eu falei, pacientes idosas, né? Que é muito comum, geralmente a gente já pega pacientes idosos de primeira. E jovens, né? Geralmente, paciente que faz muita atividade física, como crossfit, como exercícios de impacto, né? Eles tendem a ter incontinência urinária. Por quê? Porque exercícios de impacto, pensa comigo. Nós temos aqui a nossa pelve, nós temos aqui os nossos músculos. Se essas estruturas, elas não estiverem fortalecidas, com o impacto, né? Por exemplo, como o jump, o pular corda, com o impacto dessa atividade, essa estrutura ela vai ficar mais enfraquecida e daí vai ocorrer, né, a incontinência urinária, né? É como se fosse os músculos de assoalho pélvico, é a nossa sustentação do nosso corpo, né? É como se fosse a sustentação dos nossos órgãos, né? Então, se os músculos de assoalho pélvico estão enfraquecidos, aqui vamos fazer uma suposição para vocês. Músculos de assoalho pélvico, a minha cabeça, são todas as estruturas, os nossos órgãos. Nós estamos realizando uma atividade de impacto, né? Então, essas estruturas estão ali, né, sendo sobrecarregadas. O que vai acontecer? Se a nossa rede de sustentação não está forte, uma hora ou outra essa musculatura vai rasgar, né, vai se romper, vai enfraquecer, e aí vai acontecer as distopias, vai acontecer as disfunções, como a incontinência urinária. Dentro da incontinência urinária, né, incontinência urinária, o paciente tem diagnóstico de incontinência urinária, beleza. Mas dentro da incontinência urinária, nós fazemos algumas subdivisões, né? Então, nós temos a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, a incontinência urinária mista, a incontinência urinária contínua, a incontinência urinária de transbordamento, né? Então, é por isso que é bom a gente ter um embasamento, um referencial teórico, né? Ter um conhecimento diferenciado para a gente conseguir saber qual tipo de incontinência que esse paciente tem, qual o tipo de incontinência que esse paciente apresenta, para, mediante uma avaliação bonitinha, a gente pegar e montar uma proposta de tratamento específica para esse paciente, né? Então, a incontinência urinária que é mais recorrente mesmo é a incontinência urinária de esforço. O que é a incontinência urinária de esforço? A incontinência urinária de esforço é quando o paciente ele perde urina quando realiza algum tipo de esforço físico, né? Quando ele, por exemplo, tosse, são pacientes que só perdem urina quando realizam algum tipo de esforço. Então, por exemplo, paciente tossiu, perdeu urina, espirrou,
perder urina. Sempre que ele faz uma força, ele realiza um esforço, né, intra-abdominal, né, que ele faz como se fosse uma força, né, espirrou, faz uma pressão, né, abdominal, ele vai perder urina, né, por consequência de uma musculatura que pode estar enfraquecida, né, ou um paciente que ele não tem ali noção corporal, né, é muito grande. É muito comum a gente pegar pacientes que não possuem, porque como eu falei para vocês, geralmente a gente só começa a tratar, a gente só começa a olhar os músculos de assoalho pélvico em algum momento quando a gente já está adulto, diferente de como a gente olha para os outros músculos, né, no decorrer da vida. E aí os pacientes, eles não têm uma percepção de musculatura de assoalho pélvico. Então, tudo isso é decorrente, né? Nós temos também, mudando, a incontinência urinária de urgência. O que é a incontinência urinária de urgência? É quando o paciente ele sente uma vontade de fazer xixi, né? Ele sente uma vontade de urinar e ele não consegue segurar. Então, ele sentiu, ele já tem que correr para o banheiro, porque senão ele vai perder urina ou ele perde urina antes mesmo de chegar no local da micção, né? É muito parecida, né? Ou igual com a bexiga hiperativa, né? Os pacientes que possuem, eles ficam, né? Tem paciente que fala assim, eu vou no banheiro toda hora, sinto vontade de ir no banheiro a todo momento, né? Chego no banheiro, às vezes tem urina para ser, né? Para sair, outras vezes não. Então, a bexiga hiperativa é isso, o paciente sente muita vontade de ir ao banheiro. Pode estar também associado ao psicológico, né, por medo. O que acontece? Muitos pacientes, por exemplo, principalmente os pacientes que usam medicamento para pressão, né, como, por exemplo, a losartana. Ela é extremamente diurético, né, então, geralmente, são pacientes que ficam com medo de urinar, né, sair e fazer xixi na roupa. Então, o que eles fazem? Eles falam assim, eu vou sair porque eu sei que se eu vou fazer xixi agora, porque eu sei que quando eu chegar bem ali, eu vou sentir vontade de urinar. Então, eles começam a adquirir, né, todo o psicológico é envolvido, a incontinência urinária de urgência. Nós temos a incontinência urinária também contínua, que é muito comum aí, né? Ela é bastante difícil, aliás, da gente encontrar, né? Geralmente, o paciente ele já nasce com alguma fístula vaginal, alguma abertura nesse canal uretral, então ele não sabe, a gente não sabe de fato, né? Ele não sente a urina saindo, então ele vai perder a urina em qualquer momento, diferente da incontinência urinária de esforço, que é só quando o paciente realiza algum tipo de esforço, né? Então, a incontinência urinária contínua, o paciente não vai estar fazendo nada e a urina vai estar saindo ali de uma forma involuntária. Temos a incontinência urinária também de transbordamento, né, que é muito comum de nós encontrarmos mesmo nos pacientes idosos, né, o paciente eles não conseguem perceber o desejo miccional e acabam ali por transbordar, acabam ali por urinar. Então, a incontinência urinária é bem comum também de ser encontrada, principalmente os idosos, eles procuram muito a fisioterapia pélvica, né? Então, é uma incontinência que a gente pega muito na área da fisioterapia pélvica, né? Então, como que a gente fecha um diagnóstico de incontinência urinária? O fisioterapeuta pélvico, ele realiza toda uma avaliação detalhada, por isso que não é todo fisioterapeuta que trabalha, né, que tem esse olhar diferenciado para a fisioterapia pélvica. Então, nós fazemos uma avaliação extremamente detalhada, né, sobre toda a história desse paciente, quantos filhos esse paciente teve, se esse paciente fez uma reposição hormonal, uma história obstétrica, os sintomas, né, urinários, tudo isso a gente pega e colhe do paciente. Quanto mais informações nós tivermos, mais elaborado uma proposta de tratamento nós vamos ter, né? Depois disso, a gente pode solicitar também para o médico um exame urodinâmico, que é um exame que vai ali constar para a gente em dados mesmo, quanto que esse paciente está armazenando, quanto que ele está saindo de urina, quanto que ele está, né, ingerindo de líquido, e a gente faz o exame físico. O fisioterapeuta, né, não faz toque, mas aí nós fazemos a palpação vaginal. Então, nós introduzimos ali, né, os nossos dedos e fazemos uma digitopressão. Pedimos para o paciente contrair, né, contrair o ânus e a vagina, e aí a gente e aí a gente vai medindo, né, tem toda uma escala, né, para a gente ver a força que esse paciente tem. A escala que a gente usa é a escala de Perfect, né, que a gente consegue elaborar de 0 a 5, mais ou menos semelhante
da ortopedia, né? Então, a gente palpa e vê quanto esse paciente tem. Geralmente, tem pacientes que têm 1 de força, pacientes que têm 5 máxima de força, e aí a gente faz essa avaliação, né? Terminando essa avaliação, a gente vai fazer o quê? Montar a proposta de tratamento. A fisioterapia pélvica hoje, ela entra como tratamento primordial. Pergunta você pode responder agora ou só no final? Então, assim, a fisioterapia pélvica hoje, ela entra como tratamento primordial, né, conservador, diferente de antes. Porque o que acontecia? Antes, os médicos chegavam, né, a paciente chegava ao médico e o médico falava assim, doutor, eu tô com incontinência urinária. O médico, vamos fazer uma cirurgia, né, uma perineoplastia, dependendo, esterectomia, enfim. Hoje não. Hoje, a fisioterapia pélvica, ela entra com um tratamento conservador e é maravilhoso, porque qualquer tipo de cirurgia a gente sabe que é ruim, né? E qualquer tipo de cirurgia a gente sabe que é ruim, né? E aí depois a gente pega, os médicos encaminham, a gente trabalha o paciente, a gente consegue reabilitar esse paciente sem precisar que esse paciente ele vá para uma intervenção cirúrgica, né? E daí existe, né? A gente pode associar o tratamento de reabilitação para incontinência urinária junto com o tratamento farmacológico, geralmente os médicos encaminham, né? E às vezes é muito difícil, a gente consegue aí trabalhar e reabilitar de 80% a 90% ou mais dos casos, né? Mas quando a gente já fez de tudo, geralmente o único procedimento que vai ter uma melhora mesmo para essa paciente será o tratamento cirúrgico, né? Mas hoje o importante é a gente saber que a fisioterapia pélvica ela entra como tratamento primordial, como tratamento conservador da fisioterapia pélvica. Então, qual é o principal objetivo, né, da fisioterapia pélvica, né? O objetivo da fisioterapia pélvica, como eu falei, é reabilitar essas estruturas, esses músculos, né, através de técnicas específicas da fisioterapia pélvica. Então, vamos lá. Pilates fortalece músculo de assoalho pélvico? Não. RPG, ortopedia? Não. O que fortalece músculo de assoalho pélvico é fisioterapia pélvica. As outras técnicas vão apenas, né, elaborar, porque a gente só consegue perceber se o paciente está fazendo corretamente se a gente conseguir medir a força, né, e ver quanto de força que esse paciente apresenta. Quais são os recursos fisioterapêuticos que nós fisioterapeutas trabalhamos para o tratamento da fisioterapia pélvica? Então, a gente pode trabalhar com uma medida comportamental, que é extremamente importante, né? A gente montar ali uma proposta de tratamento, o paciente, né? Bebe muita água, beleza, beber água é bom? Mas às vezes ele está bebendo muita água durante a noite, está perdendo muito urina, então a gente vai trabalhando, fazendo uma modificação, né? Melhorando esse paciente através do diário miccional, através de outras técnicas. A gente trabalha também dentro da fisioterapia pélvica com exercícios de ponte. Quem é fisioterapeuta aí vai saber os exercícios que eu estou falando. Então, a gente pega exercícios de bola, exercícios de agachamento e traz para a fisioterapia focando, né, nos exercícios, na prática de fortalecimento da musculatura de assoalho pélvico. Trabalhamos também com os cones vaginais, né, que são cápsulas mais ou menos semelhantes a essas, né? A gente introduz no canal vaginal e daí são pezinhos, a gente ensina, né, os exercícios para que as pacientes possam estar realizando em casa. É bom que a fisioterapia pélvica ela pode, né, tem que realizar em casa. Você vai fazer esses exercícios mesmo para a vida. E aí a gente tem a eletroestimulação, né, que é um aparelho que a gente coloca ali, pode ser intracavitário, né, o biofeedback, que são aparelhos que vão medir a força, que vão mostrar para a paciente qual é a força que ela está utilizando, né, na hora da contração, né? São aparelhos que possibilitam a paciente de visualizar, né? E é muito importante nós como fisioterapeutas pélvicos nós termos também, né, esses aparelhos que é de suma importância para o tratamento da paciente. Fechando, né, como eu vou tentar aqui trazer a fisioterapia pélvica de uma forma mais facilitada e mais rápida para vocês, a gente vai agora para a incontinência fecal e a constipação, que poucas pessoas sabem que a fisioterapia pélvica trabalha, né? Quantas mulheres, das mulheres, se a gente pegar um grupo de mulheres, de 10 mulheres e perguntarem quantas mulheres possuem constipação,
de 8 a 9 vão falar que sim, né? Ou todas, né? Já é um hábito, porque, né, as atividades, várias coisas, mulheres, elas realizam muitas atividades, elas acabam esquecendo de ter as suas, né, de fazer as suas duas necessidades. E o que é, então, a incontinência fecal, né? É a incapacidade de reter os flatos, que são aqueles punzinhos que as mulheres, né, que a gente solta na relação sexual, ou, né, os punzinhos mesmo normal, o paciente está andando, solta um flato, ou, geralmente, paciente que não consegue, né, segurar as fezes, semelhante à incontinência urinária. Então, ela vai tossir, vai escapulir, vai fazer cocô na roupa, né? Vai tossir, vai espirrar, vai realizar algum tipo de esforço e aí ela vai, né, vai sofrer essa perda, né? E a gente vê muito isso, né? É muito comum de nós encontrarmos pacientes com incontinência fecal. E não somente idosos, viu, gente? Paciente aí de todas as idades. E o que pode causar uma incontinência fecal, né? As causas da incontinência fecal. Alguma doença neurológica, doenças sistêmicas, problemas congênitos, lesões diretas, né? Nessa região, nessa estrutura aqui anal, né? Então, geralmente alguma, por exemplo, na hora lá do parto, o médico faz a episiotomia e pega a região, né, do esfíncter anal. Essa paciente, ela pode ficar com incontinência fecal, né? E é uma fraqueza também de musculatura de assoalho pélvico, né? Então, nós, fisioterapeutas, a gente trabalha assim. E como que a gente avalia, né? É importante que a gente avalie, né? A gente também avalia as fezes, né, da paciente. Por quê? Porque tem tudo é medido, a gente sabe tudo vai trazer um diagnóstico para a gente. Então, eu vou deixar em aberto, né, para a gente pesquisar, para vocês pesquisarem um pouquinho sobre a escala de Bristol. O que é a escala de Bristol? A escala de Bristol é uma escala que ela vai mostrar para vocês que, por exemplo, as fezes, elas têm uma escala, né, de 1 a 7, e dentro dessa escala ela vai estar ali, tipo 1, tipo 2 das fezes mais endurecidas, fezes mais amolecidas, e aí fezes em forma de salsicha, fezes em forma, né, insegmentada. Então, tudo isso vai trazer, vai ajudar que nós, né, consigamos fechar um diagnóstico para essa paciente. E como é que a gente faz a avaliação? Né? Avaliação de pacientes que possuem constipação ou incontinência fecal. A gente também sempre vamos fazer uma avaliação, vamos sempre fazer uma anamnese detalhada com essa paciente. A gente também vai fazer um exame físico, né? Geralmente são pacientes que já chegam para a gente com o exame endorretal, né? Ou uma manometria. E uma avaliação, né, bem importante. E aí a gente também faz uma avaliação postural, né? É muito comum, deixa eu até falar para vocês, é muito comum nós pegarmos pacientes que são muito tensos, aqueles pacientes que são pessoas, né, que são extremamente tensionadas, geralmente elas tendem a ter constipação, né? Por quê? Porque a sua musculatura está ali, né? A postura, ela também influencia muito. Então, às vezes, só da gente trabalhar, fazer uma avaliação física postural, alinhar a postura desse paciente, a gente já vai conseguir melhorar essa questão. Claro que por base de uma avaliação, né? É como se um paciente extremamente tenso, ele tivesse aqui, ó, tensionando. Claro que isso aqui são os ossos, né? Nós temos os músculos, como se a gente tivesse aqui, ó, uma postura errada, a gente está ali, ó, trabalhando e tensionando todas as estruturas. Então, geralmente, pacientes que são tensos, eles tendem a ter uma constipação, tá? Como que é feito o tratamento? A gente faz uma terapia comportamental, né? O que consiste? O nosso dia, ele vai fazendo para que a gente esqueça, né? De fazer cocô, de fazer xixi, e aí a gente vai trabalhando com esses pacientes, né? Pedindo para esses pacientes, né? Por exemplo, uma terapia que a gente trabalha muito para a gente ativar os reflexos para paciente que é constipado. Acordou, tomou café, copo de água, 5 minutinhos no banheiro. Almoçou, copo de água, 5 minutinhos no banheiro. Jantou, copo de água, 5 minutos. Por quê? Porque a gente vai ensinando para o nosso cérebro. Não é o nosso cérebro que rege todo o nosso corpo, e aí a gente vai, né? É como se sentir vontade de evacuar. Não vou agora.
você vai fazendo o quê? Perdendo, né? Ah, é como se o cérebro falasse assim, para que eu vou avisar, sendo que essa pessoa ela não está me ouvindo, né? E aí começa a ter essa questão da incontinência fecal. E aí a gente trabalha com exercícios, a gente vai trabalhando eletroestimulação, treinamento diário e várias formas. A forma de evacuar, o posicionamento correto, né? Que é aquele posicionamento mais para frente, mais bonitinho, com os pés mais elevados, nada de se jogar para trás, nada de fazer, né? De evacuar em pé. Não. Tudo isso vai fazer com que a gente tensione, né? Então a gente tem que ter, existe o posicionamento correto para avaliar, para fazer essa questão, né, da evacuação. E aí a gente faz todo um acompanhamento multidisciplinar, né? Como que é esse acompanhamento? Com nutricionista, né, para a gente estar melhorando, né? A gente pede para que esse paciente vá, para a gente estar trabalhando essa questão, né, da dieta desse paciente, gestão de fibras, né? Tudo isso a gente vai fazer. A gente faz uma massagem, né? Uma terapia comportamental, tudo bonitinho para a gente conseguir proporcionar para esse paciente uma melhoria, né? E poucas pessoas sabem que a fisioterapia pélvica trata. Mudando de assunto, outro assunto que é extremamente importante, que nós pegamos muito dentro da fisioterapia, são as disfunções sexuais femininas, né? O que é uma disfunção sexual feminina? É quando a paciente, quando a mulher, ela não consegue ter uma vida sexual feliz, né? Acontece alguma coisa ali que ela não consiga se sentir realizada, né? 100%, né? Então, geralmente são pacientes que elas têm um bloqueio sexual, né? Pode ser tanto emocional, físico, né? O psicológico afeta muito essa questão, né? Então, essa paciente ela não consegue ter uma resposta sexual ativa, então a gente pega muito. O que pode causar essas patologias, né? Essas disfunções sexuais femininas, né? Algumas causas socioculturais, como igreja, família, né? Tabus, crenças, isso vai, né? As mulheres elas vão crescendo, você não pode ter relação sexual porque é pecado, porque é isso, que é aquilo outro. E aí, quando elas chegam na vida adulta, elas estão tão travadas, o emocional delas estão tão abalados que elas não conseguem ter uma vida sexual tranquila, né? E algumas causas comportamentais. A gente divide os fatores, né, em fatores socioculturais e causas comportamentais. O que entra nessas causas comportamentais, né? As vivências sexuais, né? Pessoas que já sofreram algum tipo de abuso, né? Já tiveram gestações e partos, né? Que já sofreram algum tipo de violência obstétrica. Tudo isso vai, né, fazer com que essa mulher ela não tenha uma relação sexual favorável. Algumas pacientes que nascem, né, algumas anomalias mesmo genéticas ou congênitas, paciente já nasce com alguma estrutura ali modificada, né, canal vaginal fechado, algum outro tipo de estrutura, né, diferenciada, e elas não vão conseguir ter uma vida sexual tranquila, né. Nós sabemos que as drogas, o álcool, né, tudo vai afetar, né, para que essas mulheres elas não consigam ter uma vida sexual tranquila, né. E assim, é muito importante que a gente explique isso para as pacientes, porque tem muitas mulheres que elas não sabem, né? Elas falam assim, eu só tenho relação sexual para satisfazer o meu marido. E a gente sabe que não, né? A relação sexual tem que ser prazerosa para ambos. Então, as relações sexuais, elas são divididas em disfunção sexual geral, né? As disfunções sexuais orgásmicas, que é aquele momento que são mulheres que não conseguem alcançar o orgasmo, né? É muito comum, tem mulheres que são casadas há anos, a gente pergunta assim, você já teve algum orgasmo? Nunca tive, né? Então, é uma disfunção também, né? Uma disfunção sexual. Transtorno de excitação, a paciente ela pode ter uma diminuição da libido, né? Ela pode ali não conseguir ter um prazer, né? Tranquilo, a frigidez, né, que é mais ou menos ali como a anorgasmia, que a paciente de fato ela não consegue mesmo chegar. Nós temos o vaginismo. O que é o vaginismo? O vaginismo é a mulher, ela tem a relação sexual, toda vez que ela vai, né, ser ali, sim, tanto com a penetração como com o exame ginecológico, ela tensiona e aí ela impossibilita que algo entre no canal vaginal e é involuntário, tá, gente? O vaginismo é extremamente involuntário, ela não pensa. O parceiro, o marido vai introduzir, ela contrai e aí ela não consegue perceber e aí isso aí causa uma dor enorme para a paciente. E a dispareunia, né, que a paciente sente muita dor na relação sexual, no ato sexual, quando se toca, tudo isso.
E aí, o que a gente faz? Como é que a gente vai trabalhar com essa paciente? Primeira coisa, a gente vai tentar fazer com que essa paciente... A gente tem que ganhar, faz uma anamnese, pegando todas as informações que eu já falei para vocês, nome, idade, parto, idade, toda a questão da parte obstétrica dela. E aí a gente vai trabalhar também, aí a gente vai tentar ganhar a confiança dessa paciente, né? Porque geralmente são pacientes que chegam com o emocional lá embaixo, se sentem, né, extremamente diminuídas, extremamente feias. E aí a gente ganha a confiança dessa paciente, né, com todo o nosso profissionalismo, com a nossa competência. A gente vai fazer uma avaliação, a gente faz um toque, a gente faz um treino para essa mulher ela conseguir se ver, ela conseguir ter uma percepção corporal melhor, se conhecer melhor, né? E aí, se essa paciente possui um vaginismo, se ela possui uma musculatura tensa, a gente, né, depois que essa paciente já permitiu, obviamente, a gente vai fazer uma massagem perineal, né? Uma massagem para melhorar esse canal vaginal. E a gente trabalha com as técnicas específicas da fisioterapia pélvica para essas disfunções, né? E aí, nós vamos agora para a obstetrícia, tá? Tô falando um pouquinho rápido para a gente tentar abranger tudo. Nós vamos então para a obstetrícia, né? Que é uma área assim, bem bonita da fisioterapia pélvica, né? A fisioterapia obstétrica. É uma fisioterapia assim, que as pacientes procuram muito. E aí vocês podem falar assim: qual é o objetivo da fisioterapia pélvica para as gestantes? O objetivo, né, da fisioterapia pélvica é garantir a chegada de um bebê de uma forma mais natural, de uma forma mais facilitada, ensinar para essa mulher técnicas respiratórias, técnicas específicas para ajudar essa mulher a expulsar esse bebê. São técnicas que vão favorecer esse trabalho de parto, né? E é uma fisioterapia, assim, que tem profissionais que trabalham só com fisioterapia obstétrica, porque a gente tem um ramo muito grande, né? Cada vez mais vem crescendo, as mulheradas aí estão querendo ter, né, de 2 a 3 filhos, algumas, né? E aí a gente consegue fazer. E tudo com comprovação científica. Doutora, mas assim, só fisioterapia, só quem vai ter parto vaginal que precisa fazer fisioterapia pélvica? Não. Por quê? As nossas estruturas, os músculos de assoalho pélvico, eles vão ser sobrecarregados do mesmo jeito. Então, essa mulher ela precisa fortalecer a musculatura de assoalho pélvico para que ela não fique com nenhuma disfunção, para que ela não fique com nenhuma, né, anormalidade nos músculos de assoalho pélvico. Então, nós temos, a gente ensina para a paciente, né, todas as fases de trabalho de parto, né, toda essa questão de expulsar, a gente trabalha com técnicas, né, de ensinar para a paciente as fases do trabalho de parto, né, que existem momentos, né, para a paciente fazer exercícios, existem momentos para a paciente relaxar a musculatura, existe um momento da paciente descansar. Então, dentro do trabalho de parto, nós temos a fase ativa, que é a fase de transição, expulsivo da placenta. Então, existem exercícios específicos direcionados para cada trimestre gestacional, que a gente vai trabalhando aqui por trimestre gestacional, né? Em semanas gestacionais. Então, da primeira semana até até 40 semanas, né? Que é geralmente o mais comum, a gente tem exercícios específicos, exercícios de relaxamento, exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento, né? E é importante que essas pacientes, elas vão para o centro obstétrico, sabendo tudo que pode ser feito e o que não pode ser feito no corpo delas. E assim, é fantástico, porque nós temos vários artigos científicos que comprovem, né, que as mulheres que fazem a fisioterapia pélvica, que elas preparam o assoalho pélvico delas pós-parto, né, ficam mais funcionais, né, o trabalho de parto é mais diminuído, essas mulheres, elas tendem a sofrer menos, né, do que as mulheres que não fazem esse tratamento, não fazem essa preparação, né, de fisioterapia para preparação do parto. E aí a gente faz toda essa questão, trabalha o fortalecimento com exercícios, que é gel, que a gente trabalha, que são os exercícios específicos para fortalecimento, né? Exercícios de puxa e solta, exercícios de puxa, contrai, segura, resiste um pouquinho, depois solta. E aí a gente só pode montar essa proposta depois que a gente conseguir fechar
fizeram uma avaliação, por isso que não existe fisioterapia pélvica só online. A gente tem que tocar, a gente tem que avaliar essa paciente, tem que ter o contato mesmo com essa paciente, né? E aí a gente avalia, mesma coisa, lá igual eu falei para vocês lá da incontinência urinária. A gente avalia os músculos de assoalho pélvico dessa paciente e aí, mediante essa paciente ter força ou não, a gente vai fortalecendo para que essa paciente ela fique com um músculo mais funcional depois. E aí, a gente usa uma técnica muito interessante, que é uma técnica que a gente trabalha muito, que é a massagem perineal. De tudo que nós fisioterapeutas, de toda essa questão de preparação de parto, o que as mulheres mais têm medo é a laceração, que é o rasgar da estrutura. E aí a gente ensina para essa paciente a realizar a massagem, né? Uma massagem que vai fazer com que essa paciente ela evite uma laceração, esse músculo ele fique ali mais elástico, mais flexível e vai evitar muito que esse períneo, de fato, ele se lacere, que é o maior medo que essas mulheres têm, tá? E aí a gente utiliza também o Epinô, que todo mundo deve conhecer, que é um aparelho que a gente introduz, né, no canal vaginal, e aí a gente vai apertando, e aí a gente consegue dar uma percepção de nascimento, uma percepção de expulsar, né? Qual é o objetivo do Epinô? Apenas alongar o canal vaginal, né? E ensinar para essa mulher como que ela vai expulsar o bebê. Se a gente for apertando aqui, ele se assemelha, né, mais ou menos com a cabecinha do bebê. Então, as mulheres, elas amam, né? A gente consegue oferecer uma percepção para essas mulheres. E aí a gente ensina como é que ela vai expulsar, faz um ensaio. Quando ela chega lá no trabalho de parto, ela já consegue perceber o tanto que essa musculatura, né? Ela já vai saber o que ela vai ter que fazer. Claro que muda, né? Mas ela vai saber o que vai ter que fazer e aí a gente consegue fazer esse ensaio no pré-parto e é fantástico, tá? E aí a gente tenta, né, fazer, qual é o nosso objetivo também? Fazer com que as mulheres elas tenham um parto o mais humanizado possível, né? Um parto mais favorável, um parto mais tranquilo, né? A gente ensina que quando a mulher ela resolve parir, existem outras formas, não é só deitada, ela pode parir de cócoras, ela pode parir de quatro apoios, ela pode parir sentada na banqueta, existem várias formas que vão favorecer esse trabalho de parto, né? E as mulheres que querem ter uma cesariana, que optam ter uma cesariana, a gente fortalece os músculos, né? E aí, quando a gente faz a fisioterapia, o pós-parto vai ser mais tranquilo, né? A gente sabe que o pós-parto na cesariana é um pouco mais dificultoso. E aí a gente consegue fazer o quê? Trabalhar, né? Ensinar para essa paciente, fortalecer para que essa paciente também tenha um pós-parto mais tranquilo, que assemelha-se com um parto vaginal, que é mais, né? As mulheres optam ter um parto vaginal por ter um pós-parto mais favorável. E aí tem que se fazer, gente. Aí as pacientes falam assim, mas eu não quero, doutora, eu não quero fazer fisioterapia pélvica, ou eu não quero ter um parto vaginal, porque senão eu vou ficar com algum tipo de incontinência urinária. Se for para ter, vai ter do mesmo jeito. O importante é fortalecer a musculatura de assoalho pélvico, tá? Então, quando que se deve iniciar a fisioterapia pélvica? Mais ou menos ali com 12 semanas. Mais ou menos com 12 semanas, né? E quando a gente for ali... e aí, com liberação médica, a gente já inicia e já faz esse tratamento, né? Com exercícios, todo rebozo, técnicas específicas, com bola, esses exercícios que a gente vê aí na internet, né? E qual é o principal objetivo da fisioterapia pélvica? Proporcionar a funcionalidade, né? Que esse é o símbolo, a funcionalidade do assoalho pélvico, deixar esse assoalho pélvico o mais funcional possível. Eu vou finalizar, né? Porque amanhã, só falando, amanhã a gente se encontra, tem algumas perguntas. Amanhã a gente se encontra de novo, né? Eu vou estar falando sobre curso de preparação de parto, espero vocês. Na quinta-feira eu vou estar falando sobre fisioterapia na menopausa, tá? Então quem não se inscreveu, se inscreva, porque tá super interessante. Eu vou ler as perguntas para vocês. A prática da fisioterapia também pode deixar o canal vaginal mais apertado? Também mais ou menos assemelha-se ali, né, com o pompoarismo, que são técnicas diferentes, tá? Mas aí quando a gente começa a fortalecer, tanto a própria paciente como o parceiro vai conseguir perceber, a musculatura ela vai ficar mais forte. E aí a gente consegue aí perceber um fortalecimento total, tanto nós como os nossos parceiros. E assim, é super, super importante que a gente faça, que a gente consegue sentir mesmo.
Professora, qual a diferença entre a fisioterapia pélvica e a prática do pompoarismo? Eles sempre perguntam, né? Gente, a fisioterapia pélvica ela é mais específica, né? A gente consegue tocar, a gente consegue avaliar, a gente consegue tratar patologias, a gente consegue diagnosticar, diferente do pompoarismo. Qual é o principal objetivo do pompoarismo? Somente oferecer um prazer e ter um prazer sexual mais elevado, né? Algumas técnicas elas se parecem, mas são técnicas diferenciadas, né? Eu sempre digo assim: primeiro faça a fisioterapia pélvica, depois procure um pompoarista, tá? Para que a gente consiga avaliar e ver, até porque pompoarismo geralmente são quase todos online. Beleza? Muitos pacientes me questionam a diferença da fisioterapia no tratamento estético. Existe alguma maneira mais fácil de explicar? Gratidão. Eu não entendi muito essa pergunta, mas eu creio que a fisioterapia íntima, né? Eu acho que é isso. A fisioterapia íntima é isso, é fortalecimento, né? Nós temos a fisioterapia na área da estética, que melhora ali, através da laser terapia, né? O canal vaginal deixa mais claro, né? São técnicas diferentes, mas ela é específica, né? O nosso objetivo é o fortalecimento da musculatura de assoalho pélvico, e aí, se for essa pergunta, é isso. A gente consegue, ensina para o paciente que a gente tem que promover uma melhora, a gente promove uma melhora através do fortalecimento, que vai ocasionar, né, na questão íntima dela de uma forma importantíssima. A Amanda perguntou: existe algum curso na FMU voltado para esta área? Sim, tá? A gente tem a pós, né, em fisioterapia pélvica. Depois entre no site que vocês vão ver. Fernanda perguntou: o que é apagamento do colo do útero? Quando a mulher entrou já no trabalho de parto, mas não está dilatado? Gente, o apagamento do colo do útero é como se fosse... Nós temos, né, todo o canal uretral, essa paciente... deixa eu ver como é que eu vou explicar de uma forma mais tranquila para que vocês entendam. Esse canal, ele vai se abrindo, ele vai fechando, e aí, quando o médico for fazer o toque, ele vai conseguir sentir direitinho essa questão tá com 5 centímetros de dilatação. Quanto mais apagado esse colo do útero, mais fácil para a gente ver quanto de dilatação e mais próximo do trabalho de parto essa mulher vai estar. Professora, pode falar um pouco sobre a inibição detrusora elétrica? Então, geralmente é para a bexiga hiperativa, né? A gente trabalha, né, dando toda ali uma questão de inibindo o músculo detrusor, a gente, através de um parasacral, a gente trabalha muito com eletroestimulação parasacral e tibial posterior, né? Por quê? Porque são toda inervação. E quando a gente dá um estímulo, é como se a gente estivesse trabalhando o reflexo e sem precisar que o paciente faça algum tipo de atividade, a gente trabalha o músculo desse paciente de forma involuntária. A fisioterapia uroginecológica melhora cólicas menstruais? Sim. Cólicas menstruais, endometriose, foi aquilo que eu falei. Quando a gente começa a trabalhar a musculatura de fortalecimento de assoalho pélvico, a gente, por exemplo, tem pacientes que procuram a fisioterapia porque estão com continência urinária. Aí eles falam assim: doutora, depois que eu comecei a fazer a fisioterapia, minha incontinência urinária melhorou, minha relação sexual melhorou, eu não estou mais constipada, não solto mais os flatos vaginais na hora da relação sexual, né? E aí a gente consegue perceber tudo. Então, as cólicas menstruais, quando essa paciente ela começa a ter, né, um diferencial, um olhar diferente para essa estrutura, ensinando os exercícios, fortalecendo, dando uma percepção, a gente consegue aí. E, gente, talvez de tudo, assim, o que mais os pacientes relatam melhora mais rápido são as cólicas menstruais. Então, nada de sofrer com perguntas, tá? Então, eu finalizo aqui, né, o webinar de fisioterapia pélvica. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, nós vamos nos encontrar amanhã no curso de preparação de parto para casais. É muito importante que os fisioterapeutas também atuem, assistam, porque eu vou estar dando várias dicas sobre, né, o que fazer em cada momento de trabalho de parto. E na quinta-feira, sobre fisioterapia, para fisioterapia na menopausa, tá bom? Até mais. E espero que vocês tenham gostado.